A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, em que neste trimestre estamos estudando parte do livro do profeta Daniel, as visões proféticas de Daniel. E uma leitura recomendada é o capítulo 7 de Daniel ao capítulo 12, aonde tiramos os textos para as nossas meditações. Hoje, dia 14 de setembro de 2025, chegamos à lição de número 11, que fala sobre a soberania de Deus na história. Nós temos como tema Deus governando sobre os reinos da terra. A nossa lição de hoje está baseada em Daniel 11, versículo 1 ao versículo 20. Como é uma leitura muito extensa, peço que vocês leiam isso no particular, e eu só vou me ater à leitura de Daniel 11, versículos 1 a 4, para não ficar muito extensivo. Então, nesse trecho, o Senhor anima Daniel. Eu, pois no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará para outro. Vamos fazer uma breve oração pedindo que Deus nos abençoe nesses estudos. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, Senhor. Abre os nossos olhos para o entendimento das Tuas revelações através do profeta Daniel, Senhor, para que com elas no coração possamos aguardar ansiosamente o cumprimento de toda a Tua palavra. Esclarece-nos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O objetivo da nossa aula de hoje é mostrar como Deus dirige a história humana e como nós, os cristãos, devemos confiar em sua soberania, mesmo em tempos de crise. Eu vou iniciar com um panorama histórico desse trecho. Como eu já falei, o trecho grande, 20 versículos, e vai haver várias batalhas aqui nesse texto. No verso 1, o anjo revela que ajudou Dário, rei da Média, mostrando que os anjos atuam na história conforme a vontade de Deus. Deus está atuando na história hoje. E ainda hoje, embora não vejamos,
os seus anjos estão fazendo aquilo que Deus ordena que eles façam. Os versos 2 a 4 falam dos reis da Pérsia e da ascensão de Alexandre o Grande após a sua morte. E seu império é dividido em 4 partes, já vimos isso em lições anteriores. O verso 5 a 20 descreve os conflitos entre os reinos do reis do norte, a dinastia Seleucida, e do sul, a dinastia Ptolomaica, que afetaram diretamente naquela época o povo judeu. Agora, eu vejo esses eventos como um cumprimento literal da profecia, reforçando que Deus revela o futuro para fortalecer a fé dos santos. Então, grandes batalhas reveladas aqui em Daniel 11, algumas já ocorreram depois de Daniel, mas antes do nosso tempo. Então, nós que vivemos um tempo posterior a algumas profecias já cumpridas, isso fortalece a nossa fé a respeito do poder de Deus para dirigir os destinos da história. E aí nós tiramos algumas lições espirituais. Primeiro, Deus está no controle da história, como tenho falado. Mesmo grandes impérios estão sujeitos à vontade divina. Hoje nós temos aí grandes impérios, grandes países, Estados Unidos da América, os países europeus, França, Alemanha, Inglaterra. Temos países do Oriente, como a China. Temos a potente Rússia. Muitas ameaças bélicas no nosso tempo, e temos o povo escolhido de Deus, Israel. E temos o nosso Brasil também bastante conturbado. Todos esses países, eles estão sujeitos à vontade divina. Não acontece nada aqui nesta terra sem que Deus esteja como soberano e como controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que é Ele que age quando o mal prevalece, mas é Ele que age quando Ele determina que o tempo do mal acabou. A ascensão e queda dos reis são determinados por Deus, conforme lá Romanos 13, versículo 1. Os governantes da terra são colocados e tirados por Deus conforme a sua vontade. Quando ele fala basta, basta. Quando ele quer levantar alguém, ele levanta. E nós temos presenciado isso. Nós cristãos precisamos ficar tranquilos quanto a isso. Porque às vezes vemos um rei mau, como por exemplo Herodes no seu tempo de Jesus, que levou a Jesus à crucificação. Mas o seu tempo teve fim, e aquilo, de alguma forma, não impediu que os propósitos de Deus fossem realizados. Então, nós devemos confiar em Deus, mesmo quando o mundo parece caótico.
Nosso Brasil hoje parece caótico. E você pode estar desesperançado, mas fique tranquilo. Deus está no controle. Nós vemos noticiários políticos, um fala vai acontecer isso, outro fala vai acontecer aquilo. São tudo previsões humanas. A única coisa que eu, como crente, posso ficar tranquilo é que Deus está no controle de tudo e Ele que determina o tempo dos reis da terra. A segunda coisa que eu queria ver é que os conflitos humanos, eles não frustram os planos de Deus. Nós não lemos, mas você pode fazer a leitura aí do versículo 5 ao 20. Os conflitos entre o reino do norte e do sul mostram a estabilidade dos reinos humanos. Os reinos humanos são estáveis, eles fazem tratados de paz, depois fazem guerras. Nós estamos vendo tantas coisas sendo rapidamente mudadas na história das nações aos nossos olhos. Guerras têm sido estabelecidas, conflitos econômicos mundiais, situações perigosíssimas. Agora mesmo vemos uma possibilidade dos Estados Unidos da América agir contra os narcotraficantes aqui na América Latina. O povo de Deus, nós sofremos no meio desses conflitos. Daniel, como cativo na Babilônia, estava sofrendo. Muitas vezes o povo de Deus passa por guerras, mas a profecia bíblica mostra que Deus já sabia de tudo nos tempos de Daniel, nos tempos passados, e Deus sabe de tudo nos tempos presentes e sabe também sobre as coisas futuras. Então, no meio desses conflitos que o crente pode passar e sofrer algumas consequências por causa da maldade do homem, ele pode ficar confiante que Deus está no controle. A igreja, como povo de Deus, pode enfrentar perseguições e tribulações, mas deve permanecer firme, pois Deus já preparou o fim desde o princípio. Nós precisamos entender que a nossa vida é de Cristo e que nós estamos aqui nesta terra para testemunhar da sua salvação. E às vezes isso requer sacrifícios, isso requer sofrimento, isso requer até que algumas vidas de servos de Deus sejam levadas ao cativeiro, à morte, seu sangue derramado, como já aconteceu na antiguidade, nos tempos de Daniel, nos tempos de Jesus, nos tempos do Império Romano, perseguição da igreja que se iniciava. E nós não estamos livres disso, porque o que vale para Deus é o nosso testemunho. Então, em qualquer situação, eu devo manter firme o meu testemunho. Por isso a escatologia. A quarta coisa que eu queria ver é sobre a esperança escatológica.
embora Daniel 11, de 1 a 20, trate de eventos históricos, entendo que eles apontam para um padrão profético que culminará na manifestação do anticristo. Nós vamos ver isso na próxima lição, a partir do versículo 21 e diante. E também culminará com a volta gloriosa de Cristo. Nós já falamos diversas vezes, Jesus virá em tempo futuro para buscar a sua igreja, arrebatar a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados aos céus. Essa manifestação de Cristo se dará em duas partes. Esta primeira parte, que é invisível para o mundo, nós seremos arrebatados. E o mundo não verá. Tem um filme aí, Deixados para Trás, que ilustra bem isso. E depois da manifestação do anticristo, que veremos na lição seguinte, Jesus se manifestará em glória juntamente conosco, já com corpos gloriosos, para pisar nas terras de Jerusalém, na última batalha, a batalha do Armagedon, para se levantar contra as nações e dar vitória ao povo de Israel, onde passaremos o milênio. A fidelidade de Deus no passado garante que suas promessas escatológicas também se cumprirão. Então, o que nós estamos vendo aqui, algumas profecias cumpridas, algumas promessas de Deus já cumpridas, e isso nos dá a convicção que as suas promessas escatológicas também se cumprirão. Por isso, nós devemos viver em santidade, ou seja, vida reta, temente a Deus, e vigilância, olhando, sabendo que o inimigo anda em derredor buscando quem possa tragar. Então o crente permanece firme mesmo diante de uma situação caótica, porque ele aguarda algo superior. Para nós concluirmos, confiança em meio à crise. Essa é a mensagem da lição de hoje. Daniel recebeu esta revelação para fortalecer o povo de Deus em tempos difíceis. A profecia bíblica, ela não é apenas para curiosidade. As pessoas ficam muito curiosas, mas a profecia bíblica, ela não é para esse propósito, mas para a edificação. Não tem problema você procurar saber, mas sempre com os olhos voltados para a edificação da sua vida espiritual, para consolo. Às vezes, por exemplo, como estamos vivendo hoje na nossa nação, um momento de caos, um momento de muita confusão política, de dúvidas, de incertezas quanto ao futuro da nossa terra. A presença de Cristo e o saber que Deus está no controle de tudo me consola. Deve consolar você. E também serve para exortação, como 1 Coríntios, Paulo falou 14:3. Edificação, consolo e exortação. Exortação no sentido, olha, vivemos tempos perigosos, pode vir perseguição, eu preciso estar com a minha fé em dia, porque enfrento tempos difíceis, como enfrentou Daniel, como enfrentou vários servos de Deus através da história, quando os governos humanos agiram com impiedade. Mas eu estou firme, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu deixo para a sua consolação um versículo lá do profeta Naum, Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, se você está passando alguma tormenta, alguma tempestade, se você está vendo a situação da nossa nação, de tormenta e tempestade, fique o Senhor tem um caminho. Tem um caminho para o crente nessa tormenta e nessa tempestade. E esse caminho nos leva a um porto seguro. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para você refletir. Se você gosta de anotar, anote e responda essa pergunta com calma, após a nossa lição. Primeira pergunta: como a soberania de Deus se manifesta nos eventos que ocorrem na nossa nação hoje? Faça essa pergunta. Como a soberania de Deus se manifesta nos eventos que ocorrem na nossa nação hoje? Uma segunda pergunta que eu quero deixar para a sua reflexão: anote e medite o que podemos aprender sobre fidelidade em tempos de crise. O que você está aprendendo sobre fidelidade nesses tempos de crise que estamos vivendo? E terceiro, analise essa profecia que estudamos e como esta profecia fortalece a sua esperança na volta de Cristo. Como esses estudos bíblicos que estamos fazendo na escola dominical sobre as profecias de Daniel te fortalece, te dá esperança na volta de Cristo. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você para que o Senhor deixe em paz e em repouso o seu coração, mesmo nesta época de caos que estamos vivendo em nossa nação. Senhor, meu Deus, aqui na tua presença reconhecemos que tu és soberano sobre todos os povos da terra. Age na grande nação brasileira, Senhor, para que esse caos que reina atualmente possa se reverter em tempos de paz e de vitória para a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os teus servos, cada um de nós, a mantermos a fidelidade na tua palavra, crendo nas tuas promessas sobre o governo dos povos e sobre a iminente volta do teu Filho, para que confiantes nós possamos passar, mesmo que em tempos de tribulação, passar por essas tempestades, por essas ventanias, Senhor, contigo, mostrando-nos um caminho seguro. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.